O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois de Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com o Evangelho de hoje iniciamos a leitura do famoso discurso do pão da vida. Já desde sexta-feira estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho de São João. Como foi resumido aqui no início, Jesus primeiro multiplica os pães, depois caminha sobre as águas e agora que ele está do outro lado do lago, os judeus o procuram e ele então começa a falar. Mas é interessante nós notarmos que Jesus, quando fala do pão da vida, não está falando em primeiro lugar da Eucaristia. Não. Ele está falando do pão da vida que Ele é. E existem duas formas de nós recebermos esta refeição espiritual que é Cristo. A primeira forma é aquela que Jesus vai começar a tratar agora. Ele começa a falar da refeição espiritual que a gente tem quando a gente faz o ato de fé. Ou seja, quando nós rezamos na oração de intimidade e cremos, ali acontece um ato de fé. E esse ato de fé, ele é uma refeição espiritual. Ali Jesus é verdadeiramente um alimento espiritual, por isso que é chamado de pão dos anjos. Por quê? Porque os anjos, eles também fazem esta refeição espiritual. Claro, conforme o jeito dos anjos enxergarem as coisas, mas essa realidade de que quando a gente encontra a verdade, nós vemos que essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, e nós então damos o passo de aderir a essa pessoa com o amor. Isso daí alimenta espiritualmente. A realidade de que conhecendo e amando, nós encontramos aquilo que é a raiz da nossa vida. A fé, a esperança e a caridade são virtudes que grudam a nossa alma, por assim dizer, com Jesus e nos alimenta. Agora, o que acontece é que nem todo mundo consegue fazer essa refeição espiritual através do ato da fé. E então Jesus, para que todos possam fazer, para que todos
façam essa refeição espiritual, pelo menos no mínimo necessário, ele então instituiu a Eucaristia, onde, no sacramento da Eucaristia, no qual ele está verdadeiramente presente, substancialmente seu corpo ou o seu sangue, mas toda a divina pessoa de nosso Senhor, seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade, tudo está ali presente. Nós, recebendo a comunhão com fé, a Eucaristia com fé, temos, pelo menos naquele curto espaço em que a espécie, a aparência de pão está no nosso estômago, pelo menos durante aquele curto espaço, nós temos essa refeição espiritual garantida. Mesmo que você não perceba, se você comunga com fé, se você comunga crendo que verdadeiramente é Jesus quem está ali, você está recebendo uma refeição espiritual. Então vejam que maravilha, Jesus mostra aqui como ele é verdadeiramente, não é, um grande pedagogo. Ele quer que nós cresçamos na nossa vida espiritual. Então, se você quer progredir espiritualmente, você, claro, precisa ter fé. O primeiro passo da vida espiritual é pedir a fé. Se você não tem fé, peça a fé. E quanto mais você pedir a fé, você vai crescendo de fé em fé. Pedir a fé é uma dessas orações infalíveis. Quando você pede para ganhar na Mega Sena acumulada, Deus não necessariamente vai ouvir sua oração. Por quê? Porque ganhar na Mega Sena não é necessário para a salvação, aliás, pode até atrapalhar a sua salvação. Mas se você pedir a fé, Deus que quer que você seja salvo, vai dar, porque Ele quer que a sua fé aumente. Crescendo nesta fé, você vai abandonar os pecados mortais, você vai deixar a vida do homem velho, da mulher velha. Se não é batizado, você vai ser batizado. Se você já é batizado, você vai se confessar e deixar os pecados de lado. E então você pode, em estado de graça, começar a comungar. Comungar com muita fé. Para você comungar com fé, você pode fazer duas coisas importantes. Antes da comunhão, primeiro, preparar essa comunhão. Ajuda muito fazer a adoração ao Santíssimo, em que você vem ao sacrário para dizer a Jesus que você está com fome dele, que você quer se alimentar espiritualmente, que você quer encontrá-lo, que você quer estar junto dele. Depois, quando você comunga, você se recolhe em ação de graças. Infelizmente, em muitos lugares as pessoas comungam e saem correndo, né? Ide em paz e o Senhor vos alcance. E muitas igrejas por aí, muitas vezes, não se encontra um ambiente bom para que depois da comunhão a pessoa possa ficar em ação de graças. Mas pelo menos durante 10 a 15 minutos, que é o mínimo de tempo para que o seu estômago possa digerir a hóstia, a aparência de pão, a espécie de pão, pelo menos durante esses minutos você deve permanecer amando Jesus como quem verdadeiramente sabe. Ou seja, a fé é isso, você realmente sabe que é Ele que está ali, e não comungar como se você não soubesse, como se você não fizesse ideia. Comungar sem fé, ao invés de ajudar a refeição espiritual, vai deteriorando a fé. O contato com Jesus sem fé
endurece o coração. É como o faraó do Egito. A palavra de Deus dirigida a Moisés fez Moisés mudar de vida. A palavra de Deus dirigida ao faraó endureceu o coração dele. Jesus é a palavra de Deus. O contato com Jesus sem fé endurece o coração. Então é importante que vocês, ao comungar, tenham esta fé. Comungue com fé. Não comungue de qualquer jeito. E, infelizmente, dentro da igreja, a gente vê pessoas comungando sem fé. E você vai vendo a dureza do coração. As pessoas sofrem dessa doença chamada esclerocardia, ou seja, coração de pedra, coração duro. Isso é consequência de comunhões sem fé. Mas, padre, como que eu sei que eu tenho fé? Eu preciso sentir alguma coisa quando eu comungo? Não. Não é questão de sentir, é questão de saber. Primeiro, comece a se comportar como uma pessoa que crê. Se você sabe que é Jesus, você não volta para o banco de qualquer jeito. Você não comunga, volta para o banco e vai olhar para o celular. Você não comunga, volta para o banco e vai pensar nas coisas que você vai fazer no dia. Você comunga e crê. Jesus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Foi isso que o anjo ensinou às criancinhas em Fátima. E é isso que Deus quer ensinar a nós. Vejam que a pedagogia de Nossa Senhora em Fátima é exatamente essa mesma pedagogia de Jesus. Comungar com fé. Então, vejam os passos que eu estou colocando. Primeiro, pedir a fé. Quando a sua fé vai aumentando, você larga as obras do pecado. Você vai, pede o batismo ou se confessa. Uma vez em estado de graça, não é? Que é esse segundo passo, batizar ou confessar. Uma vez em estado de graça, o terceiro passo, você aprende a comungar melhor. Adorações para preparar a comunhão, ação de graças depois de ter comungado. E então, aí você vai começar a crescer na fé, de tal maneira que você, quarto passo, vai ser capaz de ter oração íntima. Vai ser capaz de começar em casa a meditar através dos textos de espiritualidade, através da Sagrada Escritura, da meditação diária. Você começa a ver que você se encontra com uma pessoa viva, que Jesus está vivo. Você primeiro experimentou que Ele está vivo na Eucaristia, depois você começa a ver que Ele está vivo e que toca a sua alma todas as vezes que você se recolhe com fé para encontrá-lo, para buscá-lo, para amá-lo. E assim você vai progredindo de fé em fé. No Evangelho de hoje, os judeus, como sempre, não estão entendendo nada, porque eles se aproximam de Jesus sem fé. E aí querem pão material. Jesus diz: olha, vocês querem pão? Vocês precisam trabalhar para o pão, que é a norma básica. Você quer pão? Você precisa trabalhar, realizar obras, não é? Em grego, a palavra não é trabalhar, a palavra é obrar. Se você quer pão, você precisa realizar obras, obrar, não é? Realizar obras. E aí os judeus dizem: mas qual é a obra que nós temos que fazer? A obra é essa, crer. Aqui Jesus então nos mostra
que crer é uma obra. Crer é algo que eu preciso dar passos também eu. Sim, crer é um dom que vem de Deus, mas eu preciso fazer algo para dar esses passos. E esses passos, essa obra, ela caminha nesses pontos que eu coloquei para vocês, né? Aí você tem todo um programa para a sua vida espiritual. Primeiro, pedir a fé. Uma vez que você tem a fé, abandonar a vida velha do pecado, recebendo o batismo ou se confessando, é o número 2. Depois, comungar bem, adoração, ação de graças, esse é o número 3. E depois você começa então a caminhar cada vez mais, tendo a vida de oração pessoal, onde você faz a refeição espiritual no ato de fé. Seguindo isso, nós estamos num bom caminho. Seguindo isso, nós estamos construindo em base sólida. Agora, não queiram queimar etapas. Tem gente que quer comungar antes de estar em estado de graça e abandonar os pecados. Não funciona. Vai ser pior. Você vai endurecer seu coração. Quem comunga sem fé endurece o coração. Então, é necessário obedecer essas etapas. Esse é o caminho. E nós, então, fazendo isso, iremos crescer de fé em fé. O Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Ou seja, é uma refeição espiritual para aquele que realizar o trabalho, a obra de crer.